Premonição 6 está de volta e conseguiu nos entregar uma trama envolvente. Prazer, me chamo Geilson Rodrigues e neste vídeo vamos revisar os acontecimentos do filme e dar uma nota para a nova história. Esse novo capítulo da saga chegou recentemente aos cinemas e deu muito o que falar. O novo capítulo da franquia é sangrento, possui a presença da morte com mais evidência e é tenso e divertido, mas claro, de forma moderada. O filme possui seus altos e baixos, porém seu saldo é extremamente positivo. Comentaremos sobre a premonição inicial, sobre a visionária, o livro da morte, a conexão sanguínea entre os personagens, as mortes em geral, o mistério de William e muito mais. Após a vinheta, vamos analisar e comentar sobre o enredo e a história do filme. Premonição 6 traz homenagens e muitas referências aos capítulos anteriores. O filme se inicia no passado, em 1968, mostrando uma jovem chamada Iris Campbell e Paul, seu namorado. Ambos comparecem à cerimônia de inauguração de uma imensa torre, chamada Skyview. Durante a festa, Iris tem uma premonição na qual uma peça do lustre se solta e o impacto da queda do objeto acaba rachando o piso de vidro, onde os convidados estão dançando freneticamente. E é nesse momento que a gente sente a fórmula de premonição ativa, pois o efeito cascata começa a se intensificar. O aquecedor a gás dá problema e começa a vazar. A música aumenta, as pessoas dançam sobre o piso de vidro, parafusos vão se soltando, o piso se rachando cada vez mais e tudo culmina em uma explosão que destrói a estrutura da torre, fazendo com que a mesma comece a desmoronar aos poucos. A cena do colapso da torre é muito bem feita, tensa e desconfortável. Com toda certeza, é uma das melhores aberturas da franquia. E como todos sabem, Iris, vó da Stephanie, consegue salvar todas as pessoas da torre, impedindo assim os planos da morte. Antes de passar para o próximo tópico, preciso ressaltar alguns pontos. Na trama, é revelado que a torre foi finalizada com alguns meses de antecedência, e os prejuízos dessa conclusão antes do tempo é mostrada logo no início do filme. Quando Iris e Paul entram no elevador, a porta dá um probleminha. E ainda tem um bônus, pois a estrutura do elevador possui uma visão com campo aberto, deixando a cena ainda mais angustiante, principalmente para quem possui medo de altura. Outro fator importante é que um dos objetos catalisadores da tragédia nesse filme é uma moeda. Sim, uma moeda. Essa moeda é uma das responsáveis por danificar a estrutura da torre. No quarto filme da franquia, temos um personagem que é fascinado em uma moeda, pois ele acredita que o objeto é fonte de sorte. Pode ser que o sexto capítulo tenha usado esse artifício e invertido os valores, colocando o objeto como sinônimo de azar. Sabemos que o quarto filme é o mais fraco e o mais distorcido da realidade, porém foi algo que achei relevante citar. Como a tragédia foi evitada, as pessoas foram salvas e construíram famílias. Ou seja, a vida seguiu e ambos tiveram descendentes. Entretanto, a morte falha, mas não cansa. Em seguida, os sobreviventes e seus descendentes, que nunca deveriam ter existido, começaram a ser caçados. E ambos morreram por ordem de nascimento. Paul Campbell, marido de Iris, morreu mais tarde em um acidente, a levando a documentar os presságios da morte em um livro. Em estado terminal, Iris conta a Stephanie que interrompeu o projeto da morte. Porém, a desgraçada nunca irá parar de caçá-los. Após o funeral de Iris, Stephanie lê o livro tentando buscar respostas, e ao vasculhar as escrituras, acaba encontrando uma referência a alguém identificado como JB. JB era um apelido para nosso querido Tony Todd, ou como conhecemos, William Bloodworth. Iris conhece William na torre, ou seja, William era o garotinho presente no início do filme. No seu monólogo, JB ou William revela que se tornou um grande amigo de Iris com o passar do tempo, e que juntos bolavam estratégias para burlar os planos da morte. Foram décadas evitando os planos da morte, por isso seu personagem tinha muitas camadas e era extremamente misterioso. William virou agente funerário e quando alguém procurava informações sobre acidentes inesperados,
O mesmo repassava pistas sobre os acontecimentos ao redor da morte. Esse filme revela a origem do personagem e faz uma homenagem ao ator, pois Tony Todd estava em estado terminal tanto no filme quanto na vida real. O ator estava debilitado e decidiu participar do novo capítulo da franquia para se despedir e deixar seu legado. O ator morreu aos 69 anos em novembro de 2024 e deixará eternas saudades. JB pergunta quem será o próximo na lista da morte, e Eric e Bob acabam apontando o dedo um para o outro. Nesse momento, são apontadas as duas formas mais precisas de burlar os planos da morte. A primeira alternativa apresentada é a do segundo filme da franquia, onde a pessoa precisa morrer e ser ressuscitada. Já a outra alternativa apresentada é a do quinto filme, onde você precisa retirar a vida de outra pessoa, pois você ganhará a quantidade restante de vida da sua vítima. Ou seja, William revela que interferir nos planos da morte trazem consequências. Entretanto, existem essas duas alternativas: tirar outra vida ou morrer e ser revivido. O livro da visionária Iris acaba não tendo muito peso ou muito desenvolvimento, mas serve de gancho para apresentar as atrocidades da morte para a família da Stephanie. Como já citei, Stephanie descobre que a morte está atacando a linhagem da sua avó através da ordem de nascimento. Entretanto, sua família ainda é cética e duvida de todos os seus relatos. Os personagens, Marty e Brenda, são poupados, pois não são parentes de sangue, e Eric é ignorado pela morte por não pertencer à linhagem da família. Porém, essa é uma questão bem mais complexa, pois no filme, Eric é caçado pela morte várias e várias vezes. Ao meu ver, quem está na lista da morte não pode receber ajuda, ou seja, quem tenta ajudar também se transforma em alvo. Agora, vamos falar um pouco sobre algumas mortes. Vou descrever as mortes de alguns personagens, como Howard, o pai da família, Darlene, a mãe da Stephanie e Charlie, e sobre as mortes de Eric e Bob. Durante um churrasco em família, após a morte de Iris, Howard curte momentos alegres e descontraídos com seus familiares. Porém, a morte começa a colocar seus planos em prática. Através de um copo quebrado, um caco de vidro colocado em uma das bebidas, a aflição para saber quem beberá o drink com tal objeto cortante, o jogo de câmera, a volta de Darlene e muito mais. O personagem Howard faz um breve discurso. Família. A gente não pode escolher a que queremos, mas podemos amar a que temos. A nossa mãe viveu sozinha até o dia da sua morte. Que a morte dela seja um lembrete para todos nós aproveitarmos a vida e passarmos o tempo que temos juntos, porque o tempo não volta. Em seguida, Julia se engasga com um inseto na sua bebida. Stephanie vasculha o livro da sua avó, Eric quase sofre um acidente na churrasqueira, Bob pula corda, Stephanie liga os envolvidos nos acidentes. Através das informações do livro, um quadro cai e evidencia o caco de vidro. Enquanto isso, uma garrafa de bebida aciona um botão e a mangueira do objeto começa a se locomover. Stephanie corre para a residência do tio. Chegando lá, ela para e observa a situação à sua volta. De repente, o caco de vidro fica exposto na grama. Howard pisa em cima e, para finalizar, um rastelo de jardinagem aciona o cortador de grama e ele destroça a cabeça de Howard, deixando todos chocados. Os personagens, Eric e Bob, já estão cientes das alternativas para burlar os planos da morte, pois já conversaram com William. No hospital, Eric tem a ideia de matar Bob e tentar trazê-lo de volta. Porém, os outros familiares não concordam com a ideia. Eles perambulam pelo hospital e dão de cara com a ala de recém-nascidos, mas nenhum deles cogita matar um bebê inocente. Eric convence Bob a comer uma barra de chocolate, com amendoim, pois ele é alérgico. Dessa forma, Eric pegaria uma caneta de epinefrina para manter Bob vivo e o levaria para a sala de emergência em seguida. O aparelho de ressonância magnética é ativado e a máquina sai do controle, puxando todos os objetos metálicos. Eric possui vários piercings e ambos são brutalmente arrancados. Uma cadeira de rodas é puxada, atropelando Eric e o levando para a cabine da máquina de ressonância. A pressão do aparelho vai fazendo seu corpo ser engolido pela máquina, quebrando seus ossos e contorcendo seu corpo.
Bob está passando mal por causa da alergia e os objetos metálicos permanecem sendo atraídos para a máquina. Uma enfermeira percebe a situação e corre para averiguar. Enquanto isso, Bob se arrasta para pegar a seringa com epinefrina. Bob consegue ejetar o remédio, mas em seguida, a enfermeira abre a porta da sala e uma mola da máquina de guloseimas se solta e perfura o crânio de Bob. Após esse evento, Darlene tenta se refugiar no covil de Iris para parar com os planos da morte, mas nada sai como previsto. Acontece uma explosão na casa e Darlene e Charlie são arremessados. Darlene fica ferida e Charlie fica preso nos entulhos. Mas Darlene consegue salvar Charlie e, em seguida, um poste a esmaga. Só uma observação, lembrem da moeda, pois ela aparece no final do filme. Premonição 6 mudou alguns aspectos já estabelecidos nos filmes anteriores e deu um novo ar para a franquia. O filme é sangrento e surpreendente, mas não responde todas as pontas soltas. Dou nota 9 para o filme, pois no geral ele possui a essência e momentos tensos. Diferente dos outros filmes, dessa vez aqui em Premonição, a família ali era o alvo da morte, né, da lista da morte. Tudo por conta da primeira visionária, a Iris, que acabou se casando com o Paul Campbell, e eles juntos tiveram Howard e Darlene, os 2 filhos. E esses 2, né, acabaram casando. O Howard teve 3 filhos, no caso, Eric, Bob e Julia, e Darlene teve 2 filhos, Stephanie e Charlie. E acabou que a família aí, né, foi se estendendo. Como eles não deveriam nem ter existido, né, porque a mãe deles e o pai eram para ter morrido, a morte foi perseguir eles. Então, esses laços aí de sangue tinham esse parentesco, né, os primos ali, os tios. Só que, nesse caso aqui, a morte só ia atacar mesmo, no caso, o Howard, a Darlene, os irmãos, os filhos deles, e não ia ali incluir, né, a esposa e nem o pai da Stephanie e do Charles. Então, só esses eram os alvos da morte dessa vez. São 6 também acabou confirmando qual foi o destino, né, final de Kimberly, que é a protagonista do segundo filme. E em Premonição 6, né, o William Bloodworth comenta, né, com os novos protagonistas, que a única sobrevivente, né, que ele tinha notícias, que foi a que acabou morrendo e voltando à vida, lá naquela cena da caminhonete, né, lá do segundo filme, foi a Kimberly, a única que conseguiu tá viva, porque ela voltou à vida, né, renasceu. E até ele fala, né, que as únicas 2 formas de você escapar, ou é você matando e roubando os anos que essa pessoa que você matou teria, ou fazendo isso, né, que morrendo e voltando à vida, alguém te ressuscitar. Então, a gente acabou tendo essa confirmação que eu acho que praticamente todo mundo já tinha essa noção que ela estava viva, né? Tinha sido a única sobrevivente da franquia. Um dos acidentes mais estranhos, assim, que eu considerei da franquia foi o da Julia, né? Que é a irmã ali do Eric e do Bob. E é bem engraçada essa cena porque a Stephanie tá tentando alertar o Eric, né? E os outros, que eles têm que ficar atentos aos sinais, qualquer coisa, desde uma bola de futebol, pode causar um acidente. E aí a Julia vai correr, né, ela coloca os fones de ouvido, né, ela não dá muito ibope pra eles. E nessa ali que ela vai correr, passa um caminhão de lixo, e aí ela tá correndo, e aí ela acaba tropeçando, né, os meninos estão jogando uma bola, derruba ali o negócio, o cesto, e ela cai bem no cesto de lixo. É bem engraçado ela caindo lá no cesto, e a máquina acaba puxando ela, e ela vai pra dentro da parte lá do lixo, né, da máquina. E aí os irmãos vão e os primos correndo pra tentar salvar ela, e o motorista escutando música, né, e ligando. E aí Stephanie, que é a prima dela, sobe, né, no caminhão pra tentar ajudar, só que acaba fechando bem no pescoço da prima dela a máquina, né, ela trava assim e o pescoço dela vai de base. Então ela tem uma morte bem, é até engraçada essa. Tipo, não é uma coisa assim tão possível de acontecer na vida real. O personagem Eric Campbell, né, interpretado pelo Richard Harmon, ele teve uma das mortes mais chamativas da franquia, mas uma coisa interessante é que, apesar dele ser meio chato, né, porque até então ele não estava acreditando na história da premonição, nem na prima dele, e ele estava lembrando um pouco aquele personagem lá do primeiro filme que não acreditava em nada e tal. Sempre tem um na franquia que não acredita nos planos da morte.
E é engraçado que a gente vê ele escapando ali 3 vezes da morte antes de chegar na morte dele de fato. E aí tem uma coisa muito interessante, é que no filme, né, a morte está perseguindo ali pelos laços sanguíneos, mas ele não tinha sido considerado, quando a gente descobre lá, a mãe dele fala, que ele não era filho de verdade lá do pai dele. Então era por isso que ele sobreviveu lá as 3 primeiras tentativas. Mas depois, quando acontece ali o acidente para ali ele ajudar o irmão dele, a morte acaba colocando ele dentro da lista. Então é muito interessante como a lista da morte considerou ele como filho do coração, apesar de não ser do sangue. E a gente tem as 2 últimas mortes, né, colaborando aí para a cena final. Muita gente ficou dividido se gostou ou não dessa cena final, que é quando a Stephanie e o Charlie vão ali para uma festinha. A Stephanie vai acompanhar o irmão dela e aí ela descobre que na verdade ela não morreu ali na cena e não foi ressuscitada, né? O pai da colega do Charlie conta que na verdade ela não morreu. E aí ela já começa o desespero, que sabe que a morte vai vir atrás deles dois, que é quando reaparece a moeda, né? A tão famosa moeda que causou ali o acidente do primeiro, da torre. E ela acaba tirando o trem dos trilhos e esse trem descarrila e eles vão correndo. E infelizmente, né, na cena final, tipo, acaba ali umas toras ali pegando os 2 irmãos e fim de filme. Mas foi uma morte assim que bem diferente até então do que a gente imaginava que seria, né? Até então a gente pensou que eles iam sobreviver para um 7º filme. A gente também não sabe, né? Vamos ver aí o que vai rolar. Talvez foi uma premonição, né? Surgem várias teorias sobre isso.